Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Meus irmãos, estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de salvação e de edificação espiritual, que se encontra lá no livro de Provérbios, capítulo 28 e o versículo 13. A palavra de Deus é escrita assim, Provérbios 28 e o versículo 13. Está escrita assim a palavra do Senhor: o que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e as deixa alcança misericórdia. Meus irmãos, vamos ler de novo. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, meus irmãos, olha que tremendo. A gente só vai alcançar a misericórdia do Senhor não somente a gente confessar, né? Não adianta você somente confessar, você não vai alcançar a misericórdia do Senhor assim. A Bíblia diz que só vai alcançar a misericórdia aquele que confessa e deixa, abandona a prática do pecado. Confessar e deixar, abandonar a vida de pecado. Porque tem pessoas, meus irmãos, que estão brincando com as coisas do Senhor. Tem pessoas que pedem Deus perdão pelo pecado hoje e amanhã está lá praticando o mesmo pecado de novo. A pessoa pede perdão hoje, mas amanhã está lá na mesma prática imunda, brincando com as coisas do Senhor. Então nós só vamos alcançar a misericórdia do Senhor não somente se confessar, tem que confessar e abandonar, né? Abandonar a prática do pecado. Porque, meus irmãos, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, né? E a pior consequência do pecado é a pessoa partir sem a salvação da alma. A alma da pessoa vai ser atormentada no inferno. E Deus está dando tempo, olha, confessa esse pecado e deixa ele. Porque Jesus Cristo, ele é fiel para nos perdoar. Se assim nós confessar e abandonar ele, não adianta a gente confessar um pecado hoje e amanhã está ali, meus irmãos, praticando o mesmo pecado, meus irmãos. Não, Deus não é Deus de brincadeira, não. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, né? Lembra do povo de Sodoma e Gomorra, ali daquela cidade? Deus dava tempo para o povo se arrepender. E o povo pecava cada vez mais, o pecado aumentava cada vez mais, a ponto de Deus se irar com aquele povo e Deus destruir a cidade com Sodoma, destruir aquela cidade com fogo e com enxofre, porque o povo nunca quiser se arrepender. E pela misericórdia de Deus, Deus tirou Ló e a família dele de lá. Mesmo assim, a esposa de Ló, apegada com os bens materiais, desobedeceu a Deus, olhou para trás e virou uma estátua de sal. Porque o povo, meus irmãos, pecava cada dia mais. O povo, ele tinha um pecado de estimação. E bem assim é Deus conosco, meus irmãos. O Senhor não quer que nós venhamos ali ter o pecado de estimação. Deus quer que nós abandonemos a vida de pecado, porque no céu não vai entrar pecado. No céu não vai entrar quem está com aquele pecado escondido, com aquele pecado de estimação, não. Deus sabe quem nós é, né, na particularidade. Deus sabe quem nós é quando estamos sozinhos, né? Não adianta a gente andar de capa, né? Querer ser crente somente na igreja, não, meus irmãos. Deus sabe quem nós é, se nós realmente é crente quando nós estamos sozinhos, né? Lembra de José? O inimigo ali usou a esposa de Potifar para tentar José, só que José mostrou que ele era um cristão verdadeiro. Se fosse um homem carnal, um homem de capa, ele tinha caído em pecado. Só que José, meus irmãos, é um homem que obedecia a Deus, independente de onde que ele estava, se ele estava sozinho ou não. Ele mostrou que ele era um homem temente a Deus. É isso que Deus quer, que nós seja fiel a Ele, meus irmãos, em todo lugar que nós esteja, independente se nós estamos sozinhos ou não. Lembra que Deus, ele está com os olhos como chama de fogo, contemplando cada atitude nossa, cada pensamento nosso, como está sendo o nosso comportamento, né, no meio do povo ímpio. Será que nós estamos dando testemunho de quem serve a Deus? Será que as nossas atitudes mostram que nós somos realmente crentes ou apenas um falso crente, né? Não adianta nós mostrar que é cristão na igreja, mas fora da igreja dá um testemunho de quem é ímpio, meus irmãos. Isso faz a pessoa afastar mais dos caminhos de Deus, né? Na igreja bonitinho, dá a paz do Senhor, mas quando está fora da igreja dá um testemunho de quem não é cristão, né? Cometendo pecado, né? Não, nesse não. Deus quer que nós abandonemos a vida de pecado, meus irmãos. Onde quer que nós esteja, dá o testemunho de quem você serve a Deus, né? Porque através do seu testemunho, pessoas vão se converter a Deus. Através do seu testemunho cristão, pessoas vão se converter ao Senhor, né? Então Deus quer que nós abandonemos os nossos pecados, meus irmãos. Peça a Deus, mas eu não consigo abandonar esse pecado. A palavra de Deus que liberta, a palavra de Deus transforma. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará.
Se você ouvir a palavra de Deus, se você começar a ouvir o Evangelho, a palavra de Deus vai te libertar. Mas você tem que buscar o Senhor, pedir Ele força, né? Então, meus irmãos, não vamos abandonar o pecado. Não vamos apenas falar, Senhor, me perdoa e amanhã eu estou praticando de novo, não. Nós só vamos alcançar a misericórdia de Deus se nós confessar os nossos pecados e abandonar Ele. Peça a Deus para te libertar dessa vida de pecado, porque o pecado leva para a condenação da alma. Mas aqueles que confessam e deixam, alcançam a misericórdia de Deus. Amém? Então, meus irmãos, guarda essa palavra no seu coração, né? Não deixe que o inimigo venha fazer que você venha afundar cada dia mais no pecado, não. O pecado está levando muita alma para a condenação eterna. O pecado faz a pessoa distanciar de Deus, mas o Jesus Cristo ele está de braços abertos para te receber ali, meus irmãos, de braços abertos, se você aceita Ele como o único e suficiente Salvador da tua alma. Amém? Meus irmãos, guarda essa palavra no coração. Eu sei que não é fácil servir a Deus, né? Porque todos nós pecamos, né? Só que tem gente que peca voluntariamente, tem gente que conhecendo a verdade peca voluntariamente. O cristão, o servo de Deus, meus irmãos, ele não peca voluntariamente, não. O cristão, quem serve a Deus quando ele peca, ele já cai de joelho dobrado, né? Clamando a Deus por misericórdia. Agora tem gente que já conhece a palavra de Deus, peca voluntariamente, né? Tem prazer em praticar aquele pecado. E Deus ele está contemplando tudo aquilo que nós estamos praticando aqui na terra. Ele sabe quem serve a Deus e quem não serve. Ele sabe quem está na igreja com sinceridade e quem não está. Amém? Então guarda essa mensagem no coração, meus irmãos. Que Deus te abençoe e fica na paz do Senhor Jesus. Amém?